E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série falando sobre pestana. Porque a pestana é uma técnica que, para quem está iniciando, é um pouco complicado. Eu, particularmente, como professor, prefiro deixar as pestanas para mais para frente para os alunos. Claro que isso depende muito do aluno e o professor tem que ter essa capacidade de avaliar, mas a grande maioria dos alunos tem muita dificuldade de executar a pestana logo no início, por vários motivos. Um, que eles ainda não estão acostumados com o posicionamento aqui no violão ou na guitarra. São instrumentos que são ainda meio desconfortáveis assim para o aluno que está começando, então ele não sabe se posicionar muito bem. E segundo, que também tem uma questão da própria força da mão. Pestana é muito mais técnica do que força, mas ainda envolve força. E a pessoa que está começando, ela acaba tendo um pouco de pouca força muscular. Então eu prefiro trabalhar com os meus alunos outros acordes, e assim, para a grande maioria dos acordes, existe a possibilidade de você substituir a pestana ou usar um capotraste, para o aluno conseguir tocar a música no tom que ele precisa tocar, sem a necessidade de fazer pestana. Existem várias maneiras de você fazer isso daí. Então eu, como professor, sempre tento evitar um pouco a pestana no início e mais para frente eu vou adicionando alguns exercícios de pestana para o aluno ganhar força e conseguir ter uma consciência melhor do posicionamento dele, para aí depois a gente começar realmente a tocar músicas com pestana. E mesmo assim, leva bastante tempo para o aluno dominar e ter uma técnica de pestana perfeita, assim, em que o som saia realmente limpo. Essa série aqui é voltada justamente para isso. Vai ser uma série em que eu vou ensinar alguns exercícios, principalmente para aqueles alunos que estão iniciando, para eles desenvolverem essa capacidade de usar a pestana. E aqui falando de uma experiência pessoal, eu mesmo, quando aprendi pestana, lá com os meus 14, 15 anos, eu pensei seriamente em desistir de tocar violão. Na época eu fazia violão e eu achei uma técnica muito difícil. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia executar as pestanas e eu desanimei bastante. Então, esse vídeo é para você que está desanimado um pouco com a pestana e não está conseguindo fazer. É tudo uma questão de técnica e paciência. Com o tempo as coisas vêm. Eu vejo assim que o meu professor da época, ele não me passou nenhum exercício, ele me passou os acordes com pestana e eu tinha que me virar. Então assim, eu vejo que demorou mais tempo para mim resolver a pestana porque eu não fiz nenhum exercício específico. A gente tem que pensar que o exercício técnico, ele existe para a gente focar numa determinada técnica para a gente poder aperfeiçoar. Porque quando a gente está tocando uma música ou fazendo um acorde dentro de uma peça, ali a gente está trabalhando com muitos elementos. E às vezes fica mais difícil de você se concentrar e resolver, porque são várias coisas que você tem que resolver ao mesmo tempo. Então os exercícios, eles existem justamente para a gente ter assim um laser e apontar diretamente para aquela deficiência e trabalhar exatamente aquela deficiência. E assim, dessa forma, a gente consegue resolver os problemas de uma forma mais eficaz e muitas vezes mais rápida. A primeira coisa que a gente vai falar sobre a pestana vai envolver posicionamento tanto corporal, de mão, de dedo. A pestana, assim como muitas outras técnicas, ela vai levar em consideração também a anatomia da pessoa, o seu corpo. As pessoas não têm o mesmo tamanho de dedo, não têm a mesma curvatura de dedo, existem vários fatores que diferenciam uma pessoa da outra. Então aqui eu vou passar algumas técnicas de pestana com algumas ideias de exercícios para você testar em casa e você, a partir daí, achar uma técnica ou um posicionamento que seja melhor para você. Então, falando de posicionamento, a gente vai começar fazendo pestanas de 2 cordas. Ué, mas pestana de 2 cordas? Sim, pestana de 2 cordas. Então a gente vai fazer um exercício de pestana de 2 cordas, por quê? Porque aí é mais fácil de você executar e você vai conseguindo adaptar a sua mão para o posicionamento que eu vou sugerir. Depois a gente vai passar para exercícios de pestana de 3 cordas, 4 cordas, 5 cordas, 6 cordas. Aí depois a gente vai fazer exercícios de pestana com acordes, porque esses exercícios iniciais vão ser só para a pestana. A gente só vai trabalhar a pestana com o dedo 1, sem colocar nenhum outro dedo. Depois a gente vai fazer outros exercícios em que a gente vai colocar os dedos. O nosso primeiro exercício de pestana de 2 cordas, a gente vai começar numa região do braço que é mais confortável. Porque se a gente for pensar também, assim, os pontos de apoio da corda é tanto aqui, né,
capotraste, né, ou na pestana, no nut, tem vários nomes essa pecinha, e aqui no rastilho, na ponte, tá? E esses pontos de apoio é os locais onde a corda está mais tensionada, porque ela está apoiada. Se você fizer uma experiência, se você apertar aqui na primeira casa, você vai ver que a corda ela gera uma resistência muito maior do que se você apertar aqui na 12ª. Aqui a corda é mais molinha. Se a gente pensar nessa ponta aqui, a corda fica mais próxima do traste, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar também que a corda, ela se movimenta como se fossem duas pessoas batendo uma corda. Então, assim, mais próximo da onde está o ponto de apoio, a volta da corda é menor. E no centro, a volta é maior. Então, muitas vezes, se o instrumento está com o braço extremamente reto, é comum ele trastejar. Porque a tendência é que aqui no centro da corda, ela vai se movimentar um pouquinho mais de amplitude do que nas pontas. Tá? Então, por isso que normalmente você não vai ter um instrumento com o braço 100% paralelo à corda. Então, normalmente aqui na primeira casa, a corda é um pouquinho mais próxima do traste, aqui na 12ª um pouco mais afastada. Mas, em termos de resistência de corda, você vai notar que aqui nessas casas aqui, 7ª, 9ª, 12ª, ela é mais molinha do que aqui na primeira, às vezes. Então, assim, os exercícios de pestana, no início, o ideal é você fazer ele nessa região, da 7ª casa, da 5ª casa, e não fazer aqui na primeira. Porque na primeira você precisa usar mais força. Então, para quem está começando, eu indico a gente fazer o exercício aqui na 5ª casa. Conforme você vai tendo mais segurança, você pode fazer esse exercício na primeira casa, você vai afastando, tá? Muito próximo aqui do corpo do instrumento, começa a dificultar o posicionamento, porque a gente tem o corpo do instrumento atrapalhando, o braço também fica mais grosso, mais largo, né? E você tem essa pecinha aqui atrás do violão, que é o tróculo. Na guitarra também tem o encaixe do braço com o corpo, então fica um pouco mais complicado. Então, normalmente, o exercício a gente vai fazer aqui na 5ª casa e na 7ª casa, às vezes na 9ª. Como eu já falei, o primeiro exercício vai envolver apenas 2 cordas, a gente vai trabalhar a corda mizinho e a corda si. Tá? E aí a gente vai usar o nosso dedo 1. Primeira coisa que a gente tem que sempre prestar atenção na hora que a gente for fazer pestana, qualquer pestana, seja de 2, 3, 4, 5, 6 cordas, a gente tem que colocar o dedo próximo ao traste, tá? Nunca em cima do traste, porque em cima do traste a gente produz esse som abafado, ó. Ó a diferença, abafado e aqui o dedo próximo ao traste. Ele está encostado no traste, mas não em cima. Em cima, a gente abafa o som da corda, tá? Então a gente tem que colocar o dedo sempre encostado no traste. Por que encostado no traste? Se você fizer essa experiência, você vai ver que é o seguinte. Se eu toco aqui, ó, eu vou tocar uma corda só, eu vou deixar meu dedo bem próximo do traste e vou tocar. E aí eu vou aliviar a minha pressão aqui, o quanto que eu estou pressionando a corda. Até o ponto que vai parar de fazer o som. Ó, o som já ficou ruim. Aí eu volto um pouquinho mais. Opa, o som ficou legal. Essa mesma pressão de dedo, você tenta manter essa mesma pressão de dedo, e aí você vai fazer o seguinte, afasta o seu dedo do traste e vai ver o que vai acontecer com o som, ó. Epa, parou o som. Vou voltar para próximo do traste. Opa, voltou o som. Então o que acontece? Quanto mais próximo do traste a gente deixa o nosso dedo, menos força a gente precisa fazer para produzir um som com uma boa qualidade. Então, assim, isso serve para qualquer coisa, não necessariamente para pestana. Quando você vai montar acordes, quando você vai solar, o quanto mais próximo você deixar o dedo próximo ao traste, menos força você tem que fazer. E o que isso gera? Quando a gente usa menos força para tocar, a gente consegue ter a mão mais relaxada. E, dessa forma, você vai ter uma fluência melhor. Você vai conseguir ter uma mobilidade melhor. Tanto que se você pode fazer essa referência, movimentar os dedos rápidos é muito mais fácil quando o seu dedo está relaxado do que quando o seu dedo está travado, assim, duro, quando você gera muita força, tá? Então, essa é a ideia. Quanto menos força a gente precisar usar para tocar o nosso instrumento, mais fluidez a gente vai ter e melhor vai ser a nossa performance. Tanto que, quando você vê um músico profissional tocando, a primeira impressão que um leigo muitas vezes tem é, nossa, mas é tão fácil, parece que ele não está fazendo força nenhuma, parece que é tão fácil de tocar. Aí a pessoa vai tocar, é difícil. Por quê? Porque o músico profissional,
ele normalmente pensa nisso daí. Às vezes não sei se é conscientemente, tem muitos músicos que é inconscientemente, mas quem já estudou violão erudito sabe que no violão erudito eles prezam muito por isso, por você usar o mínimo de força necessário para você ter relaxamento na hora de que você for tocar. Então, quando você vê um músico profissional tocando, ele realmente tá mais relaxado do que um músico iniciante. Que o músico iniciante, ele tá concentrado em se movimentar tanto, aí às vezes ele usa tanta força que o movimento em si dele é mais truncado, mas não é tão fluidez, não é tão solto. Então a gente tem que sempre pensar em relaxamento na hora que a gente for tocar. Então, o dedo encostado no traste vai te ajudar nesse quesito, porque você não vai ter que usar tanta força, consequentemente, sua mão vai estar mais relaxada. No exercício de pestana, então a gente vai fazer isso. Eu sempre falo para os alunos, seja no exercício de pestana, seja fazendo acorde, solando, você tem que tentar criar uma percepção tátil em que você consiga sentir o traste, tá? Eu, às vezes, quando eu tô tocando, se eu não sinto o traste, eu já sei que é bem provável que talvez o som da nota vai sair meio estranho. Então, assim, eu tento meio que criar essa sensação, ó, eu tô colocando meu dedo aqui, eu tô sentindo o traste. A lateralzinha aqui do dedo, eu tô encostando no traste e eu tento sentir esse traste. Trazer pra consciência essa sensação tátil do traste, tá? Claro que toda vez que eu tô tocando eu já não penso mais nisso, mas na hora que eu tô exercitando, eu tento trazer essa consciência tátil de sentir o traste. Então vamos lá. Primeiro exercício, dedo indicador na quinta casa, na corda mizinho e na corda si, e a gente vai encostar o dedo no traste, tá bom? E aí aqui, se você toca com o dedo, você faz com o dedo, se você toca com palheta, você faz com palheta. A gente vai tocar as duas notas. E aí você vai tentar deixar o som limpo. Você não pode... Você vai tentar usar a força necessária para deixar o som limpo. Aproveitando para fazer esse treino de relaxamento, uma vez que você deixou o som limpo, tenta experimentar usar menos força para ver se ainda o som continua limpo. Vai soltando. Opa, aqui já o som já começou a ficar ruim. Volta a pressão. Você tem que também ter essa noção de quanto de força que você precisa fazer para executar o exercício. Então a gente vai fazer isso. E aí depois a gente vai para a sétima casa, mesma coisa. Para a gente trabalhar essa movimentação de movimentar os dedos e encostar nos trastes. Agora vamos para o close para vocês verem exatamente a minha mão, porque aí eu vou falar de alguns posicionamentos de mão que você pode tentar usar. A minha mão está no close aqui, então aqui na quinta casa. Então a primeira coisa que vocês vão perceber, eu estou usando muito mais aqui, ó. Nesse primeiro exercício de duas cordas, eu estou usando mais a digital do dedo. Existe a opção de você usar mais essa lateral aqui do dedo também. Tem gente que gosta de usar mais a lateral, tem gente que gosta de usar mais a chapa do dedo, tá bom? Então, você pode experimentar com a lateral, aqui a parte externa do dedo, aqui, ó, tá? Essa parte aqui, parte externa do dedo. Você vai fazer esse movimentinho aqui, ó. Só que você vê que quando eu faço esse movimentinho aqui, ó, a minha mão, eu tenho essa girada. Eu giro isso daqui, tá? Nesse primeiro exercício, eu tô fazendo com o dedo bem chapado, bem aqui a almofadinha do dedo, tá? Outra coisa que a gente vai prestar atenção é aqui também no meu dedo em geral. Essa parte aqui, ó, do dedo, essa parte aqui do dedo, eu tô tentando deixar ela reta. Eu não tô dobrando aqui, ó. Eu não dobro a falange. Eu não vou tô fazendo isso, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. Eu não tô fazendo, eu tô deixando, ó. Se vocês perceberem aqui, a minha mão tá bem pra trás, ó, do braço. Aqui eu tô trazendo a minha mão pra cima, ó. Esses meus dedos aqui, eles estão na mesma linha do braço. Ele não tá pra trás da escala, ó. Aqui tá pra trás, aqui tá pra frente, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, ó. Desse jeitinho a gente vai tocar.
Eu tô tirando os meus dedos aqui da frente só para vocês enxergarem, mas normalmente eu vou deixar meu dedo aqui para cima, porque quando a gente for fazer, tá? Mas é que eu só tô tirando esses dedos da frente para vocês enxergarem, tá? Eu tô fazendo isso daqui. Você não, você vai tentar deixar, ó, desse jeito, ó. Os dedos para cima, a gente não deixa o dedo para baixo, tá? Os outros dedos. Então é isso que você vai se preocupar. Então, gente, ó, agora eu mudei aqui o posicionamento da câmera do violão para vocês verem essa questão que eu tava falando aqui, ó, do dedo, tá? Então, ó, eu tento manter aqui, ó, reto, eu não faço isso, eu não dobro essa articulação, eu tento deixar ela reta. E aí, eu tô deixando reta até aqui e aqui eu tô uma dobrinha, tá? Mas você pode também, se você quiser, tentar deixar o dedo bem retinho. É que como uma pestana de 2 dedos, não tem a necessidade. Quando a gente for para uma pestana de mais cordas, a gente vai tentar deixar o dedo bem reto. Mas agora, por enquanto, pelo menos essa articulação aqui você não vai dobrar ela, tá? E aí, ó, olha essa diferença do braço, ó. Eu posso até fazer assim, eu até consigo fazer assim, desse jeito, tá? Mas, eu vou acostumar a fazer desse jeito, ó. Tá vendo? Meu dedão tá aqui atrás, eu vou trazer ele pra cá, ó. Tá bom? Esse é o posicionamento. A gente vai tentar trazer o pulso mais pra trás, ó. Se vocês repararem no meu pulso aqui, eu não vou deixar ele tão pra trás, eu vou trazer ele mais pra frente e aí acaba fazendo esse movimento do dedão pra eu deixar isso reto. Mesmo pra quem faz esse movimento aqui, tentar não deixar a mão, ó, muito pra trás, pra quem usa a lateral aqui do dedo, tá? Deixa sempre a mão um pouco mais pra cima, tá, ó. O punho, a linha do punho, ele tá mais ou menos na linha do braço aqui, ó, tá? Eu não tô deixando meu punho pra trás, meu punho pra frente. Então, gente, esse foi o primeiro exercício. Eu sei que ele é bem básico, mas mesmo para aquelas pessoas que já tocam, eu acho que é sempre importante você rever algumas técnicas, você notar se aquilo pode ser melhorado ou não. Eu mesmo fico revisando muitas vezes as minhas técnicas, eu fico observando os meus posicionamentos para otimizar. A gente tem que sempre estar nessa busca por aperfeiçoamento. Música não tem fim. É uma coisa que a gente sempre vai estudar a vida inteira para quem realmente está afim e que gosta disso daí. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro vídeo da série de pestanas. A cada semana eu vou postar um vídeo novo com mais exercícios e mais ideias. E quem assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço de coração. E quem quiser e puder ajudar com o canal, deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário também, que eu tenho muito prazer em responder os comentários. Eu fico muito feliz quando as pessoas comentam. E também me ajuda a fazer com que o canal cresça e também faz com que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante e assim ele sugere o meu canal para mais pessoas, porque o objetivo desse canal é justamente expandir o conhecimento e levar o conhecimento para todas as pessoas. Tá bom, gente? É isso aí. Bons estudos.